Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que estamos aqui mais uma vez na tua casa. Nós pedimos que tu nos abençoes, todos que estão reunidos neste momento na IBD, lá em cima no culto. Peço que tu tomes cada professor em tuas mãos, que no abrir e fechar das nossas bocas possamos, ó Deus, ser instrumentos de edificação da tua casa, da tua igreja. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra, ó Deus, que se desvie da pura doutrina bíblica, das tuas escrituras, mas que tudo seja exposto, ó Deus, com pureza da tua palavra, Pai. Ajuda-nos neste momento, dá-nos graça e misericórdia para que cumpramos a missão do dom que tu mesmo nos deste, Pai. Em especial, eu peço pelos pais que estão aqui, pelos pais da tua igreja, por estes homens que comigo estão aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos da tua sabedoria, derrama graça sobre as nossas vidas, derrama entendimento, ó Deus, para que possamos desempenhar este papel em qualquer estágio, seja como pais de tenra idade, seja como pais já de longa caminhada, avós. Que tu possas, ó Deus, nos dar sabedoria, Pai, para que em todo momento, em todo tempo, ó Deus, seja no falar, seja no proceder, aqueles que estão, ó Deus, sob a esfera da nossa influência, sejam conduzidos a Ti, Pai. Pensem em Ti, pelo nosso proceder. Perdoa os nossos pecados, fortalece-nos, ó Deus, as mãos, o entendimento, o coração, para que possamos Te honrar, ó Deus, com este papel que Tu mesmo nos deste. E que o Teu nome, ó Pai, seja engrandecido, ó Pai, através das nossas vidas. Onde há, ó Deus, aquilo que precisa ser consertado, que Tu convenças o nosso coração e nos mostres, ó Deus, tragas à tona, para que possamos emendar, Pai. Abençoa as nossas esposas, os nossos filhos, o nosso lar, por Tua graça e misericórdia, que sejam lares, ó Deus, que reflitam a Tua glória neste mundo pecaminoso, tormentoso e do maligno, Pai. Por isso nós clamamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Nós estamos na segunda aula do nosso módulo, estamos falando sobre os 4 estágios da fé bíblica ou da fé cristã. E hoje eu quero entrar no primeiro desses estágios. Eu propus na aula passada que vocês fizessem uma analogia mental a respeito desses 4 estágios da fé bíblica ou da fé cristã, né? A proposta é que esses estágios sejam divididos em 4. E a proposta que eu fiz da analogia é de que você esteja pensando num fruto, numa fruta, num fruto que você gosta, numa fruta que te seja apetecível, numa fruta, o que você quiser. O primeiro desses estágios que nós vamos examinar é o nascimento da fé. Então pense aí num fruto, né? A semente que é derramada, que morre embrionariamente, que germina e brota. Nós temos aí o nascimento da fé, primeiro estágio, tá? Depois, o segundo estágio, o desenvolvimento da fé. Pense nesse fruto, nessa fruta que você gosta, manga, pera, maçã, abacaxi, jiló. Não sei nem jiló se é fruta, mas está valendo. Pense no que você gosta, incorporando, tá? Ganhando forma, aquela fruta ganhando forma. Então, nós estamos falando do segundo estágio da fé, que é o desenvolvimento da fé. Depois, o terceiro estágio, pense nessa fruta amadurecendo. Né? Sem hormônio, sem intervenção humana, amadurecendo, criando aquela cor que você olha, você percebe que ela está madura. Ninguém diz para você que aquela fruta está madura. Não existe um curso, não existe uma tabela no supermercado para dizer amarelo, maduro, não sei o que lá, verde. Você sabe que está maduro ou não, é visível. É o terceiro estágio da fé. Assim como a fé, você percebe no outro que é uma fé madura pelo que você vê no comportamento dele. Esse é o terceiro estágio da fé que nós vamos abordar no curso. E o último estágio da fé é quando você colhe a fruta. Tá? Se você não quiser pensar em fruta, quiser pensar em um cereal, detesto fruta, adoro aveia. Pense no cereal sendo colhido, a ceifa, a vindima da uva. É a consumação da fé, quando nós seremos colhidos. Esse é o quarto e último estágio da fé. Então, nascimento, crescimento, amadurecimento e consumação da fé. Hoje eu quero entrar no primeiro desses estágios, feita a introdução da aula passada, que é o crescimento da fé.
Por isso, para entrar nele, eu vou buscar algo que nós assentamos na aula passada. Vocês devem se lembrar, os que estiveram aqui na aula passada, que uma das coisas que nós deixamos claro é que na Bíblia, a partir de uma análise da Bíblia, nos parece que é distinguível que a fé, o termo fé, é utilizado nas Escrituras em dois sentidos básicos, né? Nós falamos de um sentido objetivo e de um sentido subjetivo da fé. No sentido subjetivo, para nós nos exemplificarmos, nós falamos aquele texto de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 1, rapidamente abra lá. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 5, é o sentido subjetivo da fé. 2 de Timóteo, capítulo 1, verso de 3 a 5. Quem achou, por favor, leia. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. 2 de Timóteo? Desculpe, é isso mesmo. Prossiga. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lorde e em tua mãe Eunice. Eu estou certo que também habita em ti. Veja aí, esse é um sentido subjetivo da fé. Paulo, quando olhava para Timóteo, recordava-se de algumas coisas dele. E uma das coisas que Paulo identificava em Timóteo, ao olhar para Timóteo, quando se recordava dele, né, nós nos recordamos das pessoas com as quais nós nos distanciamos de coisas marcantes delas. Então, uma das coisas que Paulo se recordava era da fé não fingida de Timóteo, a qual ele tinha distinguido também na avó de Timóteo, Lorde. Era um traço de família. Vocês percebam que fé pode ter um DNA. Então, esse é o sentido subjetivo da fé. Tem a ver com a fé pessoal. Mas também nós falamos de um sentido objetivo, e é esse que eu quero trazer para dar entrada nesse primeiro estágio, que é o nascimento da fé. O sentido objetivo da fé, nós calcamos a Bíblia lá em Judas capítulo 3. Vamos lá em Judas capítulo 3, novamente. Por favor, quem achou, leia. Judas, versículo 3. Judas 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Vejam aí, esse é um sentido objetivo da fé. Por quê? Porque Judas está falando da fé não como uma característica pessoal de alguém, mas ele está tratando da fé como um conjunto, foi essa expressão que nós utilizamos na aula passada, um conjunto de verdades fundamentais nas quais se baseia o credo cristão. Ok? Então nós temos um sentido objetivo, é um alvo, está posto isso. Ok? Desse versículo, nós podemos extrair duas coisas importantes que são o nosso passo para entender o primeiro estágio da fé. Ok? E para que eu entenda esse primeiro estágio da fé, o nascimento da fé, é necessário que eu faça 3 perguntas, e esse é o tema da aula de hoje. Nós temos que fazer 3 perguntas a respeito dessa questão de o nascimento da fé. E procuraremos responder as 3 perguntas hoje. Primeira pergunta: por que a fé tem que nascer? Se nós estamos tratando do nascimento da fé, nós temos que abordar uma causa antecedente. Ok? Então, a primeira pergunta que nós devemos responder e fazer primeiro e responder é: por que a fé tem que nascer? Lembre-se, estamos falando do primeiro estágio, o nascimento da fé. A segunda pergunta é: como nasce a fé? Ok?
Por que ela tem que nascer? Segunda pergunta, como nasce essa fé? E a terceira pergunta é, quem opera o nascimento da fé? Ok? Essas são as 3 perguntas inerentes a que possamos dissecar o tema com um pouquinho de profundidade. Não basta dizer que a fé nasce. Nós temos que perguntar primeiro, por que ela tem que nascer? Não é porque ela nasce. Por que ela tem que nascer? Segundo, como ela nasce, tendo que nascer, como essa fé nasce? Ok? Tendo que nascer e como ela nasce, quem faz nascer? Quem opera o nascimento dessa fé? Então, por quê, como e quem? Ok? Muito bem. Vamos voltar para o texto de Judas, para começar a responder a primeira pergunta. Esse conjunto objetivo de verdades, ele está fechado. Nada mais pode ser acrescentado a ele. Por isso é um conjunto objetivo. Por isso é a fé no sentido objetivo. As verdades fundamentais que formam o credo cristão, que devem calcar a profissão da nossa fé bíblica, elas estão postas cabalmente. Onde nesse texto, me ajude, por favor, onde nesse texto eu posso extrair essa conclusão? Com base em que expressão que está nesse versículo eu posso extrair a conclusão bíblica de que esse conjunto, de que esse sentido objetivo está fechado? De uma vez por todas. Viram lá no final do versículo? Vamos lê-lo de novo. Queridos, eu sou repetitivo em ler versículo, em abrir a Bíblia, porque não se engane, você não aprende se não abrir a Bíblia. E você não aprende se não ler a Bíblia. Ok? Veja lá o que fala. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, eu estou usando a ara, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas, uma vez por todas, foi entregue. A NVI usa a expressão foi confiada. Alguém tem NVI? É isso? Foi confiada. Uma vez por todas. Essa expressão quer dizer o quê? O que significa isso? Que nada há para ser retirado, que nada há para ser aperfeiçoado, que nada há para ser acrescentado. O mesmo conjunto de verdades bíblicas que formam o credo cristão, que estão disponíveis para o Dante, permita-me usar o teu nome, que estão disponíveis para ele, estão disponíveis para mim. Estão disponíveis para todos. Percebe? Por isso é que nós estamos tratando de uma fé no sentido objetivo. Mas há uma outra questão nesse versículo que deve nos chamar a atenção também. Nós temos então que esse conjunto de verdades que Judas está dizendo, está nos convocando a que nós batalhemos por ele, isso é apologia, isso é apologética, isso é defender a fé cristã, como verbalmente, na vida, no proceder. Isso é defender a fé cristã. Esse conjunto de verdades que está fechado, hermeticamente fechado, nada pode ser alterado, nada pode ser acrescentado, nada pode ser reparado. Não existe um conceito de redenção para mim e um conceito de redenção para você. Não existe uma obra de Cristo para mim e uma obra de Cristo para você. Já lhe dou a palavra. Esse conjunto de verdades, apesar disso, ele não está disponível para todos os homens. O que está escrito na parte final do versículo? De uma vez por todas foi entregue aos santos, aos fiéis. Percebe? Ao mesmo tempo que esse conjunto de verdades é cabal,
está posto de uma maneira perfeita para que seja vivida, esse mesmo conjunto de verdades está disponível somente aos santos. Não está disponível a todos os homens, está disponível aos santos. Perceberam? Pois não, irmão. Eu só quero falar dessa, pela fé, você acabou de falar, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue por Deus aos santos. É isso que eu penso. E ela pode variar, ela pode ser tampada pela pessoa que recebeu, se ela se perder por algum motivo. Agora, também você pode questionar se os santos vão perder a fé, se for entregue só para os santos. Aí eu acho que há alguma coisa bem dúbia nesse aspecto. Porque a fé, você pode orar a Deus pedindo que fortaleça a sua fé. Se você sente que você está caindo em alguma coisa. Eu acho isso uma coisa que é bastante até natural, que acontece e vejo os outros falar também. Só dando esse parêntese para ver se enriquece a coisa. O que o irmão está abordando será propício nós abordarmos na aula de amadurecimento da fé. Nós chegaremos lá. Estão comigo? Perceberam? Ok? Mas e por que ela está disponível aos santos? Aqui nós começamos a responder, então, a primeira pergunta. Lembram da primeira pergunta? Por que a fé tem que nascer? Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 2. 1 de Coríntios, capítulo 2. 1 de Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do verso 9 até o verso 15. Vejam, nós estamos respondendo à pergunta por que a fé tem que nascer. E nós estamos respondendo essa pergunta dentro do contexto do quê? O nascimento da fé, o primeiro estágio da vida cristã, o nascimento da fé. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 9, eu farei a leitura aqui, os irmãos sigam aí, por favor. Acharam? 1 de Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Quem conhece os seus pensamentos? Quem conhece as suas elucubrações? Quem conhece o seu arrazoado interior mais do que você mesmo abaixo de Deus? Quantas coisas você não compartilha nem com a pessoa que está próxima de você ou a mais próxima de você? Percebe? Paulo está estabelecendo um vínculo de intimidade pelo Espírito. Assim como só o Espírito que está em nós é que conhece das profundezas de nós mesmos, enquanto homens, é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que conhece das profundezas de Deus. Ok? Então ele fala... Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, verso 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Veja a sequência que Paulo está colocando. O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo, vejam aí, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Agora veja como é que Paulo arremata esse texto aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são
loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que a fé tem que nascer? Porque ela não é comum a todos. Ela precisa nascer. E ela precisa nascer por quê? Porque este homem natural, que é o homem sem Cristo, este homem natural não consegue atinar com aquelas verdades bíblicas, ele não consegue enxergá-las. O homem natural, embora vivo, ele está espiritualmente morto. Esse foi um dos grandes danos do pecado na queda. O pecado mortificou o espírito do homem. E não somente mortificou o espírito do homem, como o pecado instaurado ou instalado na nossa vida endurece esse espírito. Esse é um dos efeitos do pecado na queda. A Bíblia chama do homem natural, o ser vivente. Este homem natural, ele não consegue atinar com as coisas espirituais. Lhe parecem loucura, não fazem sentido. E por que ele não consegue atinar com as coisas espirituais? Porque o Espírito de Deus ainda não fez aquilo que deve ser feito. Por isso a fé tem que nascer. A fé tem que nascer porque ela não vem naturalmente com o nosso nascimento físico. Nós somos o homem natural. Abra lá em Efésios capítulo 4, verso 17 e 18. Efésios 4, 17 e 18. Quem achou, leia. Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão... É só o 17? 17 e 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Perceba aí no versículo 18 a tríade que Paulo está usando com relação aos gentios, com relação ao homem natural, com relação àquele cuja obra redentora de Cristo ainda não o alcançou. Perceba a tríade que Paulo está lançando no versículo 18. Eles são, obscurecidos de entendimento. Há um véu que os cega. Eles não conseguem enxergar. Por isso Paulo diz lá em Coríntios, é loucura, não faz sentido. Você comunicar uma fé bíblica para alguém que ainda é um homem natural não fará o menor sentido para ele. Como diz John Street numa outra ocasião, é como se você tentasse arrumar as cadeiras no convés do Titanic. Vai adiantar nada, vai afundar. Veja a tríade que Paulo está usando. Eles são obscurecidos de entendimento. Segundo, alheios à vontade de Deus, à vida de Deus. Deus para eles não tem o menor significado. Deus para eles não tem o menor significado. A palavra Deus não representa nada para eles. E o que representa não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia coloca a respeito de Deus. Eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, e a última dessa tríade qual é? Pela dureza do coração deles. São pessoas obscurecidas de entendimento, alheios à vida de Deus. Não é? O que Deus pensa não tem a menor relevância. É até motivo de chacota, de zombaria. E eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pela dureza do coração. É um dos efeitos do pecado. O pecado, ele endurece o nosso coração. Ele calcifica o coração. Já fez exame de coronárias? Quando o médico quis saber qual que é o teor do cálcio depositado nas artérias,
Por quê? Porque aquilo é um perigo, vai endurecendo ali, vai entupindo, vai endurecendo, vai entupindo. Se o Dr. Luiz está aqui, se algum outro médico aí que esteja falando algo errado, por favor, me corrija. A calcificação é um depósito, vai entupindo o fluxo. Isso o pecado faz conosco, ele não entende isso. Por isso a fé tem que crescer, por isso a fé tem que nascer. Respondendo à primeira pergunta, por isso a fé tem que nascer. Mas antes que eu e você nos ensoberbamos pelo fato de que nós vemos, é muito, muito categórica a mesma expressão de Paulo em 1 Coríntios 6,11. Veja como é que Paulo começa 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11. Por favor, quem achou, leia. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está olhando para os coríntios e para nós e dizendo assim, essas verdades bíblicas que são discerníveis a você, não é algo de que você deva se ensoberbecer. Por isso Paulo começa o versículo, tais fostes alguns de vós. Nós fomos assim. Porque essas verdades são conferidas espiritualmente. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Por isso a fé tem que nascer. Ela precisa nascer. Respondendo à primeira pergunta. Estamos de novo dentro do primeiro estágio da fé, o nascimento da fé. Muito bem. Se ela não nasce, se essa fé não nasce, ela pode ser de qualquer categoria e produz efeitos contrários àquilo que ela deve produzir. Volte para a epístola de Judas. Volte para Judas. Disse a vocês na aula passada que Judas é a única epístola do Novo Testamento que combate exclusivamente a apostasia. E apostasia nada mais significa do que deserção da fé. É desertar da fé. Veja lá em Judas. Os frutos de uma fé morta, ou de uma fé fingida, ou de uma fé não atuante, ou de uma não fé. Judas, verso 11. Quem achou o verso 11, por favor, leia. Judas 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano de freio de Balaão. Pereceram na contradição de Coré. Uma fé que não nasce, não é fé. E isso não tem a ver com estar na igreja ou não. Isso não tem a ver com você ter algum cargo na igreja ou não. Isso não tem a ver com você professar a palavra fé ou não. Percebe? Nós nos apegamos a coisas exteriores para mensurar aquilo que é espiritual. Esses três personagens bíblicos que Judas cita aqui, vejam lá, ai deles, ele está falando de quem? Daqueles que não têm uma fé genuína. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim aqui está representando o ódio. Um coração empedernido, banhado pelo ódio. E movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão. Balaão representa a ganância. A avidez por ter ou conquistar a qualquer custo, fora de qualquer regramento ético. A fé bíblica tem seus limites. A fé bíblica impõe os seus limites à nossa vida. E pereceram na revolta de Corá. Corá aqui representa a rebelião, o pecado da rebeldia. Pecado da rebeldia. Então, uma fé, no primeiro estágio, o nascimento da fé, ela precisa nascer. Não é um advento que venha naturalmente, não é um advento que se conquiste. Ela precisa nascer. Estamos respondendo aí a primeira pergunta proposta para esta aula. A segunda pergunta é, como nasce a fé? Como nasce a fé? Vá comigo lá para Romanos, capítulo 9.
Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 30 ao verso 33 inicialmente. Calcando mais uma vez o ensino. Nós não conseguimos de nós mesmos fazer com que a nossa fé nasça. Ela precisa nascer. Por isso é que Paulo faz essa separação. Não é natural ao homem que tenha fé. Não faz parte do homem natural o ter fé. Como essa fé nasce? Por favor, quem achou o verso 30 até 33, leia. Versos 30 a 33. Diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que pões em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vejam aí, como nasce a fé. Que diremos, pois, que os gentios, os não cristãos, o homem natural, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação, e por que os gentios não buscavam justificação? Porque eles não conheciam a Deus. Diferentemente do povo israelita, do Israel de Deus, dos judeus, que tinham um conhecimento a respeito de Deus, lembram que Paulo fala em outra ocasião, eles têm zelo, porém sem entendimento, eles conhecem, eles têm zelo por Deus, e tem mesmo. Dizer que não há nada que se possa tirar como um exemplo dos fariseus, isso é errado. Eles têm zelo, porém sem entendimento. Eles conheciam a Deus. Veja o que Paulo fala. Os gentios que não buscavam justificação. Por que não buscavam? Porque não conheciam a Deus. E o que é buscar a justificação? Buscar a justificação é buscar tornar-se justo aos olhos de alguém. Os gentios não poderiam, nós, os gentios, não poderiam buscar justificação porque eles não discerniam aos olhos de quem eles tinham que se tornar justos. Entendem o raciocínio? Se eu quero me tornar justo, devo me tornar justo em relação a algo ou alguém. Então Paulo dizendo, olha, eles que não buscavam, porque não tinham como buscar, porque não conheciam, né, vieram alcançá-la. Mas vieram alcançá-la por quê? Pela fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. E o próprio Paulo responde, por quê? Por que Israel, conhecendo Deus, não chegou a alcançar a fé, a genuína fé? Paulo responde no verso 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quando você consegue cumprir uma determinada ordenança, ou quando você consegue cumprir, satisfazer um determinado requisito para que você consiga algo de alguém, esse algo que te é dado porque você conquistou. E quando você conquista, alcança um determinado padrão que te é estabelecido para que se conduza a algo, na verdade, não há justiça naquele padrão, ou melhor, não é a justiça daquele padrão que te foi atribuída, mas a tua própria justiça que fez com que você conseguisse alcançar o padrão. Entenderam?
Recordem-se que nós acabamos de estabelecer uma premissa, ok? A fé precisa nascer porque ela não é natural ao homem. Ela não veio com o homem, ok? Por isso a Bíblia faz a separação e faz essa dicotomia de homem natural e o homem que não anda segundo a carne. Nada obstante, haja o cristão carnal. Esse é um outro tema que nós vamos enfrentar. Aí passamos à segunda pergunta: por que ou como a fé deve nascer? E aí nos deparamos com esse texto de Romanos 9, versículos 30 a 33. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é o seguinte: olha, um povo para o qual Deus era um ser totalmente desconhecido, um povo para o qual Deus não existia, era desconhecido, esse povo veio a ser alcançado porque creu em fé e foi justificado. Lembrem-se, buscar justificação significa você buscar tornar-se justo perante algo ou alguém. E você busca tornar-se justo porque você reconhece que em você existe um padrão que carece de justiça. E aí Paulo fala no verso 31, 9:31, Israel, os judeus, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? É uma pergunta natural. Se você colocar a mão na Bíblia, depois dessa asserção de Paulo, você vai perguntar, mas por quê? O Paulo respondeu. Ele próprio seguiu no texto. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Antes de passarmos para o verso 33, deixe-me tentar dar um exemplo rude e básico, mas talvez ajude. Vamos supor que você chegue para o seu filho e diga assim para ele: se você passar no vestibular em tal faculdade, este ano eu te darei isto. Ok? Então você criou uma ordenança, um requisito. Se você passar na faculdade, no vestibular, este ano, eu te darei isto. Se o teu filho passa na faculdade, ele cumpriu o requisito, não cumpriu o requisito? Ao cumprir o requisito, ele, por ele próprio, tornou-se um credor seu. Do mesmo modo, e pela mesma via, você tornou-se um devedor dele. Quando você for dar aquilo para ele, você será um mero pagador daquilo que você prometeu. Porque o que ele conquistou foi conquistado com o exercício da própria justiça dele. Entenderam? Ele estabeleceu a própria justiça dele. Ao conquistar aquilo que você estabeleceu que se ele conquistasse, haveria um prêmio. Nós temos aí o elemento mérito. E o meu mérito, a minha justiça conquistada, a minha não, do meu filho, a justiça dele conquistada, por essa própria justiça que é dele, essa justiça me torna devedor dele. Mas vamos supor que o teu filho
ele não passou. E você fazendo uma análise global do ano, você vira para ele e fala assim, olha, você não atingiu o mandamento, mas eu vou te dar isso. Nesta outra situação, há um outro tipo de justiça que se estabeleceu. Você agiu com base no mérito e na justiça dele? Você agiu com base na sua graça. Ele não conquistou nada, você o agraciou. Porque ele não atingiu o mandamento. Logo, você agiu não porque você se tornou devedor dele, mas você agiu porque você se tornou gracioso para com ele. Logo, ele se tornou justo não com base na justiça dele. Eu conquistei isto. Ele se tornou justo porque ele alcançou o prêmio com base na sua graça. Entenderam? Ficou mais claro? Veja o que Paulo está dizendo no verso 31. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem que é essa pedra de tropeço? Vá lá para 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 8. Quem achou, por favor, me ajude com a garganta e leia. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 8. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Quem é essa pedra? Jesus Cristo. O autor de Romanos, Paulo, tanto quanto Paulo, está citando Isaías 8,14. E por que Cristo se tornou a pedra de tropeço? Porque a justificação não decorre das obras de alcançar um padrão, decorre do quê? Do Evangelho. É a justiça de Deus se revelou através do Evangelho. É a justiça que vem atribuída pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso é que Paulo fala aqui, tropeçaram na pedra de tropeço. Veja o que fala o verso 33 agora. Como está escrito? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Juntando as coisas, estamos dentro ainda do primeiro estágio da fé, o nascimento da fé. Por que ela tem que nascer? Porque nós não temos capacidade para alcançar a fé bíblica por nós mesmos. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aquilo que é espiritual não é discernível ao homem natural, que não tem as suas faculdades. O homem espiritual vivo dentro dele está morto. Ele é um vivo espiritualmente morto. Como essa fé nasce? Estamos respondendo a pergunta. Vá agora para capítulo 10, verso 6 até o verso 10 de Romanos. Romanos 10, de 6 a 10. Eu vou ler aqui. Romanos 10, de 6 a 10. Mas a justiça, veja aí, mas a justiça decorrente da fé, não do mandamento, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo,
Percebe que tem obra aqui? Quem subirá ao céu? Ninguém. Por quê? Porque não precisa subir. Por quê? Porque Deus é o autor da salvação. Ninguém tem que buscar Cristo, porque Deus dispôs o seu Filho. O que fala João 3,16? É mais ou menos isso. Porque Deus amou de tal maneira que deu. Quem deu? Deus deu. Então Paulo está arguindo, são argumentos retóricos. Paulo é como se estivesse numa arena de debate, ele está arguindo, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, porque se alguém precisasse subir ao céu para fazer Cristo vir, a fé já não seria fé por fé, a fé seria com base nas obras, alguém fez. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, quem ressuscitou Cristo dentre os mortos? Quem ressuscitou? Deus ressuscitou. Ninguém. Por quê? Porque Deus ressuscitou. Deus proveu o Senhor Jesus Cristo e Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O evangelho não seria evangelho se o Senhor Jesus Cristo tivesse ficado na tumba. Não é? Ele ressurgiu. Lembram de Apocalipse? Glórias ao Cordeiro que foi morto e ressurgiu. Em outro lugar de Coríntios, Paulo fala que se a ressurreição não existe, eu e você somos os mais infelizes de todos os homens. Ele está argumentando, quem desceu ao abismo? Ninguém. Alguém se habilita, alguém diz que pôde fazer isso? Ninguém. Não há ninguém. Por quê? Porque Deus fez. E ele continua, porém se diz, a palavra está perto de ti. Qual a palavra? A palavra de Cristo, o Evangelho. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o que se crê para a justiça? Com o coração. Agora, corra lá para o verso 17 desse mesmo capítulo. O que é que fala o verso 17 de Romanos 10, para fechar o argumento? Como nasce a fé? Viram aí? De sorte que a fé vem pelo ouvir, ou noutra tradução, vem pela pregação. E a pregação da palavra de Deus. De Deus. A fé precisa nascer. Como nasce a fé? A fé nasce pela pregação da palavra de Deus. Não existe fé na acepção etimológica da palavra, na acepção bíblica, não existe fé que não proceda do Evangelho. Você vai usar, ou você verá no seu dia a dia, várias pessoas utilizando a palavra fé, não é assim? Eu tenho fé que isso vai acontecer. É algo que você quer. Você está estabelecendo o agrado a si mesmo. Lembra da aula passada? O gerente ou o diretor virando para você dizendo, eu tenho fé que você vai conseguir fazer um bom trabalho. Na verdade, ele está falando assim, preste atenção. Os meus olhos da fé estão sobre você. Não tem fé nenhuma nisso. Ou então, eu tenho fé que ele ou ela vão pagar por isso. Há compatibilidade disso com fé bíblica? Não é isso que você ouve? Eu tenho fé que ele vai pagar por isso. Às vezes até complementa, né? O sangue de Jesus tem poder. Né? Isso não é a fé bíblica. A verdadeira fé bíblica nasce
Ou seja, o nascimento da verdadeira fé bíblica tem que ser precedida pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, o Evangelho é a justiça de Deus, não é a minha, não é a de ninguém mais, porque ninguém alcançou o padrão, porque ninguém constituiu Deus como devedor. Todos pecaram, mesmo Paulo fala lá em Romanos, não é isso? Todos pecaram e... Ficou bom o coro. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, não há um sequer, percebem? Então, respondendo à segunda pergunta, a respeito do nascimento da fé, ela precisa nascer. Não se engane. Não é o fato de ser bonzinho, não é o fato de ser muito legal, não é o fato de ser muito bacana, não é o fato de não fazer isso ou aquilo, não é o fato de fazer coisas boas. Isso não tem nenhuma serventia diante de Deus. Porque se tivesse alguma serventia diante de Deus, nós não estávamos nos embebedando, no bom sentido, da obra que o Espírito Santo fez através de um homem, Paulo. Paulo nunca foi bonzinho. Foi? Estão percebendo? Como nasce a fé? A fé nasce pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir. Por isso, se um dia você tiver a oportunidade, ou algum dos seus, seu filho que está morando fora, ou qualquer coisa dessa situação, for para uma igreja em que só se canta, só se louva, só se chora, só se pula, só se levanta a mão, lá perto de casa tem uma igreja que aquilo mais parece uma boate, é tudo escuro. Só se geme, só se angustia, só se anda de trenzinho, só se... Como vem a fé? A fé vem pela pregação da palavra, e a palavra de Cristo. Estão comigo? Vamos então partir para a terceira pergunta. Quem opera o nascimento da fé? Respondendo à terceira pergunta, vamos saltar lá para Efésios capítulo 2. Vá comigo lá para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Acharam? Acharam ou não? Muito bem. Eu lerei aqui. Vamos fazer uma leitura imersiva. Eu procuro dar alguns detalhes do texto durante a leitura. Então preste atenção nesse texto. Nós estamos respondendo a qual pergunta? Quem opera o nascimento da fé? Já sabemos que a fé precisa nascer, já sabemos como nasce a fé, né? E agora vamos entender quem opera o nascimento da fé. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Preste atenção, ele vos deu vida. Ele quem? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha como é que Paulo está construindo o argumento, de modo a não deixar nenhum contra-argumento de pé. Ele vos deu vida, enquanto vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Percebe que não há justiça nenhuma nas minhas mãos que agrade a Deus? Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu já fui um filho da desobediência. Até os meus... eu acho que 15 anos. Existem conversões que são pitorescas, né? Não tem nenhuma estratégia evangelística.
Não tem nenhum argumento evangelístico. Os meus pais se converteram porque uma moça foi no portão da casa deles, no bairro onde eles moravam, meus pais eram católicos, e distribuiu um folheto de um convite para uma série de mensagens de sexta a domingo que estava acontecendo na Igreja Batista em Guaratinguetá. Pastor Castanheira era o nome do pastor conferencista. Essa moça foi, distribuiu o folheto, entregou para meu pai, entregou para minha mãe, eles conversaram um pouco ali, o nome dela é Gione. Conversaram ali, e os meus pais resolveram ir, pegaram e foram aquele fim de semana lá, e os meus pais se converteram, os dois. E aí eles começaram a ir à igreja. E eu não. Até que um dia meu pai chegou para mim e falou assim, seguinte, ou você vai na igreja com a gente esse fim de semana, ou acabou a mesada. Para um jovem de 16 anos, essa é uma questão crucial, né? É entre vida e morte. Não é não? Que convite, que coisa mais, né? Você já fez um convite evangelístico assim? Faça um convite na sua coinonia assim. De impacto. Então, eu, para garantir a minha pobre subsistência, eu fui à igreja. Entendeu? E na terceira vez que eu fui à igreja, me converti. Ele vos deu vida. Nós éramos filhos da desobediência. Volte lá para o... fecha o parênteses, verso 3 de Efésios 2. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja o verso 4 agora. Mas, de novo, quem? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Põe o dedinho em Efésios aí, alguém vá lá para Romanos capítulo 9, verso 15. Romanos 9, 15 e 16. Romanos 9, 15 e 16. Você vai começar a entender o aspecto soberano do agir de Deus. Romanos 9, 15 e 16. Quem achou, leia, por favor. Pois diz a Moisés, compareceu o rei dos tempos compareceu. Terei misericórdia, quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, submetei que quer, o reino que corre, mas de Deus que se compadece. Não depende de quem quer, não depende da vontade. Estão entendendo o argumento? Nem de quem corre, não depende do esforço de ninguém. Depende de quem? De Deus. Misericórdia de Deus. Tem tudo a ver com esse versículo, né? Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele fez o quê? Ele fez o quê? Nos deu vida. Que vida? Aquela vida espiritual. Conferindo o que é espiritual com o que é espiritual. Nos deu vida juntamente com Ele. Não é isso? Verso 6. Não, desculpe. Nos deu 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Percebe a centralidade de Cristo no argumento? Por Cristo Jesus. Nos ressuscitou com Cristo Jesus. A bondade em Cristo Jesus foi manifestada. Verso 8. Porque, de novo, Paulo está repisando o argumento. É enfático. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Eu quero fazer um aprofundamento aqui neste texto, neste versículo 8. No grego, essa expressão sois salvos, que é o que foi traduzido na minha Bíblia, porque pela graça sois salvos, está no indicativo. E por estar no indicativo, ela comunica que a obra da salvação é completa e segura em Cristo Jesus. Ok? Por estar no indicativo, veja o peso do verbo. Pela graça, sois salvos. Não tem uma condicional aqui, tem? Sois salvos se, por estar no indicativo, pela graça sois salvos, está dizendo que a obra da graça salvadora é completa, é íntegra, não depende de mais nada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavrinha isto, no grego é um pronome neutro, enquanto graça e fé é um pronome feminino, no grego é neutro. E isto, qual que é a conclusão disso? É que esse e isto tem a ver tanto com a graça quanto com a fé. Ou seja, Deus derrama a graça. E uma graça que não convida, mas uma graça que tem poder. Estão entendendo? Para salvar. Deus derrama a graça. Tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. É isso que esse e isto quer dizer. Vamos ver se isso se encaixa num argumento do texto? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é tanto a graça que tem poder para salvar e que traz uma salvação completa e segura, nada mais necessária de absolutamente nada, e traz uma fé que atua conjuntamente. O Espírito Santo é que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do meu pecado, aquele jovem de 16 anos, da justiça, que justiça? A minha? Não são, seria dos judeus. Qual a justiça? A justiça que vem pelo Evangelho. E do juízo. Que juízo? Se não crerem, perecerão. E isto refere-se ao quê? Que do começo ao fim, o processo está seguro nas mãos de Deus. É isso que essa expressão significa. Eu ouvi um amém. Amém. Muito bem, mano. Não dá para ficar com a lupa só estudando e, nossa, que legal. Amém. Pela graça vocês foram salvos. Amém? Graças a Deus. Oremos por aqueles que não estão. Continuando. Verso 9 e 10 para terminar. Vamos repetir o 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Lembram daquele exemplo do meu filho? Se ele tivesse conquistado o presente, ele ia chegar lá para mim, eu estava lá na minha poltrona, isso não aconteceu, tá? Um exemplo. Isso não aconteceu. É bom deixar claro, porque eu tenho filhos que acabaram de passar no vestibular. Então, isso não aconteceu. Eu estaria lá na minha poltrona, o meu filho chegaria para mim, sentaria bem de frente para mim, né? Peito estufado, não é isso? Olho no olho, né?
Aquele olho que não fica tanto no olho quando tem alguma treta para resolver, né? Olho no olho, me apresentaria, né? Papai, ou pai. Aqui, ó. Agora? Quando? Eu poderia chegar para esse meu filho um dia e vamos supor, imagina um presente que eu tenha prometido para ele, vai para eu não estar falando tudo. O que é que eu prometi para ele? Hã? Um carro. Eu tinha pensado nisso. Um carro. Imagina se eu pudesse chegar para esse meu filho um dia e falar para ele assim, gostou do carro que papai te deu? Eu dei. Se ele tivesse frequentado essa sala, ele diria, não, pai, você não me deu. Eu me dei. Estão entendendo a diferença entre a justiça das obras e o evangelho, que é a justiça de Deus? E por que Cristo é pedra de tropeço? Porque diante de Cristo não há argumento nenhum. Por que eles tropeçaram em Cristo? Porque Cristo não tem argumento nenhum. Ninguém pode constituir Deus de seu devedor, nem aqui, nem enquanto esse mundo existir. Amém? Vamos terminar então com o último versículo. Pois sois feitura dele, criados em Cristo. Você é criado em Cristo. Criados em Cristo para boas obras. Olha o que é que a fé demanda. A fé não é pelas obras, mas a fé demanda o quê? Vamos ver isso, hein? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esta expressão, queridos, somos feitura dele, a ideia que transmite a expressão escrita é de um poeta articulando um poema. A ideia que esse verbo transmite é um poeta ou um escritor compondo a sua obra. Somos feitura dele. Para terminar de responder a pergunta e para terminar a aula, volte ao capítulo 1 de Efésios, versículo 4. Efésios 1, 4. Quem achou, por favor, leia. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. De novo, preste atenção no argumento de Paulo. Porque quem? Deus fez o quê? Nos escolheu quando? Quando? Antes que eu e você e qualquer pessoa tivessem existido. Paulo usa esse argumento lá para falar de Jacó e Esaú, na carta aos Romanos. Antes que eu e você tivéssemos feito alguma coisa, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Continue o texto. Para sermos santos. Lembram de Judas? Conjunto de verdades que de uma vez por todas foi entregue a quem? A nós. Judas está dizendo para mim, para o Lucas, usarei seu nome, para tantos outros, batalhem pela fé. A verdadeira fé bíblica. Continue no 4. O que é que fala o 4 para terminar? Acabou? Em sua presença. Irrepreensíveis em sua presença. Esse é o primeiro estágio da fé bíblica, o nascimento da fé. Ok? A fé precisa nascer. A fé precisa nascer. Segundo, a fé precisa nascer como? Através da pregação da palavra de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele atribuiu justiça. Você é declarado justo não porque contigo estava tudo bem. Nós somos declarados justos justamente pelo contrário, que estava tudo errado com a gente. Cristo atribuiu a sua justiça a nós. E terceiro, quem opera
O nascimento da fé? Deus, nosso Deus eterno e soberano de propósitos insondáveis e inexplicáveis. A Ele toda a glória e honra para todo sempre. Amém. Amém? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos encerrar a nossa aula. Peço que você fique em pé e algum irmão ou irmã que sentiu o desejo de orar, ore despedindo. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, para aprofundar no conhecimento da tua palavra. Amém. Reconhecer a tua graça, Senhor, a tua Sim. bondade para conosco, levando em consideração, Senhor, o nosso irmãos, mas a nossa oportunidade. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento. Amém. Foi aprendido, ensinado aqui, ó Pai, que possa colocar em prática, para que a gente possa buscar essa resposta e fortalecer a nossa fé. Amém. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. Amém.